Mas olha, gente, como nós estamos discutindo aqui, hoje terça-feira é dia de eleição presidencial lá nos Estados Unidos, o negócio está quente por lá e também por aqui. Ô Paulinha, quais os highlights aí nesse momento chave da corrida eleitoral? Primeiro, uma coisa importante, mais de 100 milhões de americanos já votaram, isso pode estabelecer um marco aí na história das eleições nos Estados Unidos, é muita gente mesmo, talvez bem mais do que em eleições anteriores. 62 milhões votaram pelo correio, que é uma coisa que o Trump, desde o começo, já disse que não gostava. Então vamos lá, porque as principais pesquisas, como o Zé Maria já falou pra gente, seguem apontando o democrata Joe Biden em vantagem sobre o republicano Donald Trump, mas já observa-se uma queda na diferença entre Biden e Trump, sendo que alguns dos estados mais importantes da disputa apresentam resultados muito acirrados. Lembrem-se que para o candidato vencer precisa ter 270 dos 538 delegados distribuídos em quantidades diferentes pelos estados americanos. Então, a disputa principal, o que está todo mundo de olho, são 141 delegados indecisos, que são ali de estados como, por exemplo, Texas e Flórida, que são dos maiores estados do país e que tem, por exemplo, o Texas 38 delegados e a Flórida 29 delegados, respectivamente. Então, quem leva esses estados aí consegue uma vantagem grande, pegando um grande número de delegados. O que se sabe é que o Trump já decidiu que pode levar a disputa à Suprema Corte. O presidente tem se mostrado insatisfeito, por exemplo, com a questão do voto pelo correio e também critica uma decisão da Suprema Corte que permitiu que a Pensilvânia e a Carolina do Norte recebam votos por correio alguns dias depois da data da eleição. Chegou a dizer que haverá violência nas ruas, que a nova juíza nomeada por ele não participou dessa votação e que a decisão não é assinada. O que quer dizer isso daí, a decisão não ser assinada pela Suprema Corte? Isso acontece em alguns casos onde a decisão é tomada ali com um estado de emergência, tipo, rapidamente, tem que ser tomada rapidamente, e quer dizer que eles votaram, todos da Suprema Corte votaram, mas a gente não fica sabendo quem votou em quê, né? O nome técnico para isso é per curiam, mas foi uma decisão da Suprema Corte, com todos votando, enfim, a gente só não sabe quem votou em quê. Bom, sobre violência nas ruas, também foi noticiada pela imprensa americana a colocação de tapumes em vitrines, em cidades como, por exemplo, Nova York. Então, talvez esperando aí alguma reação nas ruas em relação ao resultado das eleições. Já no final de semana, o Trump disse que pretendia se declarar vencedor antes da apuração ser concluída, caso os primeiros resultados da noite se mostrassem à frente nos estados decisivos. E no domingo, o Donald Trump falou que iria à justiça para contestar a apuração dos votos das eleições no país. Ele disse assim, acho terrível quando as cédulas podem ser coletadas após uma eleição. Assim que a eleição acabar, nós iremos entrar com nossos advogados. Acho terrível não sabermos os resultados na noite das eleições. Joe Biden reagiu às falas do Trump, dizendo que o presidente não irá roubar a eleição. Boa, Paulinha. Boas informações que a Paulinha trouxe pra gente aí sobre essa reta final da disputa americana. Ô Vini, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. A gente sabe que se o Trump ganhar, meio que vai ficar na mesma a relação Brasil-Estados Unidos. Sim, agora, e se o Biden ganhar? E o que as declarações que ele deu apontam para isso? Olha, Paulo, se o Biden ganhar, deve haver, sobretudo, uma grande mudança naquilo que se refere à política ambiental do governo brasileiro. A gente sabe que o Biden vem pressionando, vem fazendo uma pressão pública para que o governo brasileiro preste mais atenção naquilo que se refere à proteção ao meio ambiente. No primeiro debate que teve entre Trump e Biden, o Biden chegou a dizer que ofereceria 20 bilhões de dólares ao Brasil para o combate ao desmatamento e, se o governo brasileiro não aceitasse ou não contribuísse com isso, os Estados Unidos, portanto, iriam impor ali sanções econômicas ao país. E numa entrevista que ele deu em março também para um site independente chamado American Quarterly, que foi divulgado agora nessa semana, ele também disse que reuniria o mundo para pressionar o governo Bolsonaro a garantir a proteção da floresta amazônica e a preservação
do meio ambiente. Olha, Paulo, ontem também o presidente Jair Bolsonaro foi ao Twitter para desmentir uma informação divulgada por uma repórter da Globo News. A gente pode colocar aqui na nossa tela esse primeiro tweet, né, da Raquel Crahenbu, da Globo News, dizendo que o governo Bolsonaro teria tentado entrar em contato com a campanha do Joe Biden mais de uma vez. Só que a campanha do democrata recusou o contato porque não fala com governos estrangeiros no período eleitoral. O Bolsonaro retweetou e disse o seguinte, abre aspas, não tentei contato com o candidato Biden, tampouco pedi ao nosso embaixador fazê-lo. Qual o interesse da senhora Raquel, a repórter da Globo News, nessa notícia, entre aspas, ele colocou. E aí terminou dizendo, quanto às eleições, todos sabem do respeito que tenho pelos Estados Unidos, bem como do bom relacionamento com o presidente Donald Trump. Paulo. A repórter cravou, né, Vini? Cravou que teve essa tentativa de contato com a campanha do Biden mais de uma vez. É o que ela está alegando aí. Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Presidente Jair Bolsonaro está preocupado com a eleição de hoje? E se sim, quanto? Está muito preocupado. Para você ter uma ideia, hoje ao sair do Palácio da Alvorada, né, aquela claque que fica ali ao lado da saída, o presidente que perguntou, e aí, vai dar Biden ou vai dar Trump? Mas ele não quis fazer grandes comentários. E hoje, num novo comunicado aí feito através das publicações nas mídias sociais, ele não falou de um lado e nem de outro, mas apenas disse sobre a possibilidade de intervenção internacionais nas disputas eleitorais, já se preocupando com 2022 aqui no Brasil. Olha, Paulo, ontem a gente conversando com alguns parlamentares, eles dizendo, né, de que esta relação Brasil-Estados Unidos está muito centrada nas relações entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Donald Trump e seus auxiliares, não é só com o presidente, indicando que se houver uma mudança de governo nos Estados Unidos, o Brasil perde muito. Essa política do presidente Donald Trump, né, de American First, ela é muito perigosa para os outros países. Ele tem sim uma relação especial com o Brasil, mas este protecionismo americano, isso acaba prejudicando o Brasil porque nós temos uma pauta de exportação muito parecida com a pauta de exportação norte-americana. O que há de novidade nessas relações é que antes o país aqui aliado preferencial era a Argentina, aqui no Cone Sul, e agora, evidentemente, é o Brasil. Então ficaria melhor com Donald Trump. No mais, as conversas do presidente são no sentido de preservar o Brasil nesse momento. Daí a indicação de que não houve aproximação com nenhum dos dois neste momento, exatamente nessa disputa. Então o presidente foi aconselhado e está seguindo ali de não dar palpites agora, como ele fez no caso da disputa da Argentina, né, da presidência da Argentina, em que ele se posicionou de uma maneira muito firme, e também, mesmo depois do resultado, de não correr em apoiar um lado ou outro vencedor, porque a disputa pode ir para a Suprema Corte. O presidente está tão preocupado que na agenda de hoje, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vai se encontrar com o presidente, dar uma geral, indicar qual é a situação, através, inclusive, não só dos comunicados internacionais, mas da presença dos informantes brasileiros nos Estados Unidos. Uma embaixada como a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, né, ela também tem seus informantes, tem os seus, vamos dizer assim, trabalhadores da área de informação que vão além dos jornais e manchetes. Então, há sim uma grande preocupação e a informação clara do governo de que o melhor para o Brasil seria, evidentemente, Donald Trump. Joel, eu estou ouvindo muitos especialistas aí do mercado financeiro nem tão preocupados se o Trump vai ganhar ou se o Biden vai ganhar. A maior preocupação deles é a judicialização da eleição, como ocorreu entre o George W. Bush e o Al Gore nos anos 2000. A minha pergunta para você é, você acha que a história se repete? Eu acho que a história não só se repete, Paulo. Se não for uma lavada de vitória do Biden, se o Biden ganhar por uma margem pequena, por exemplo, ou se esse caso acontecer, como talvez aconteça, a gente vai ver uma judicialização, eu acredito, muito pior do que a que a gente viu na eleição Gore-Bush. Porque o sistema americano, primeiro, ele é todo cheio de regrinhas muito antiquadas, até o desenho da cédula é mal feito em alguns lugares, é um negócio assim
parece realmente uma democracia mal consolidada, embora seja a democracia mais antiga do planeta, mas essas regrinhas locais, é a autoridade local política de cada estado, às vezes de cada cidade, que cuida das questões eleitorais ali. Não existe uma justiça eleitoral como existe no Brasil, garantindo uma coisa mais equânime, regras iguais para todo mundo, nem nada disso. Então, o sistema é falho? Olha, ele funciona bem, ele tem funcionado aí por 200 anos, mas ele tem uma série de pequenas imperfeições, né? Pequenos errinhos, daí aqui não contabiliza direito esse voto e tudo mais. Então isso dá abertura para quem quiser melar o jogo, tem espaço para melar o jogo. Se o presidente da República quiser tornar a coisa complicada, judicializar, ele tem espaço para isso. A gente está vendo cenas hoje nos Estados Unidos que a gente esperaria na Sérvia, né, na Bulgária, sei lá, estou falando meio de estereótipos aqui. E não supostamente na democracia mais pujante do mundo, né? Negócios e casas com tapumes, todos fechados, o presidente dizendo que não aceita resultado, querendo se declarar vencedor antes de contabilizarem todos os votos, sabendo que o voto por correio pode alterar esses resultados. É uma cena de uma degradação institucional muito séria que a gente está vendo nos Estados Unidos. Gente dizendo seriamente que é a chance de conflitos armados. Eu acredito que não vai chegar a isso, mas mesmo assim, analistas preocupados com essa possibilidade. É uma coisa que a gente espera nas repúblicas, democracias menos consolidadas, que acabaram de sair de ditaduras, não de uma democracia tão sólida e tão forte quanto a americana. Eu acredito na resiliência da democracia americana. Eu acredito que essas tentativas de melar o jogo, de desvirtuar o processo, não vão dar certo. Mesmo assim, a gente vê como em apenas 4 anos, um presidente populista é capaz, sim, de deteriorar muito as instituições e as regras do jogo democrático. E aí, Adriles, fala um pouquinho a sua avaliação sobre a eleição de mais tarde. Caríssimo, os Estados Unidos sempre continuam a ser um farol para o mundo de valores de liberdade, democracia, prosperidade pelo capitalismo liberal, né? Eu vejo 2 situações aqui muito complicadas hoje. Primeiro, os Estados Unidos sofrem, não é de agora, é desde 68, na eleição do Nixon, e agora está sendo uma coisa mais recrudescida, uma erosão dos próprios valores judaico-cristãos que sedimentaram a democracia americana, né? Em vez de as pessoas falarem em trabalho sobretudo para uma classe média emergente, o valor pelo trabalho, pela cidadania, pela liberdade, as pessoas se dividiram em pautas identitárias que são alimentadas em boa medida pelo Partido Democrata, né? E pautas que não chegam ao interesse, ao coração do cidadão médio comum americano. Tudo bem, LGBTs, movimentos raciais, ideologia de gênero, todas essas pautas têm, em alguma medida, uma certa validade, mas elas são não só exageradas, como são criadas preconceitos invisíveis em cima dela. É uma coisa que divide a sociedade americana, uma coisa que causa um tipo de polarização que é exportada, inclusive, para cá. Não é por acaso que o Bolsonaro também se elegeu como sintoma a esse tipo de exagero. E é um tipo de coisa que é muito temerária numa democracia pujante. Volto a dizer, os Estados Unidos é um país ainda pujante, e ficou mais pujante ainda na administração do Donald Trump. E ele agora enfrenta uma pandemia que reverteu todas as projeções, que transformou tudo num caos. O outro problema é essa nova Guerra Fria com a China, que é uma coisa muito pouco falada, inclusive, nessa eleição, subestimada. Se os Estados Unidos exportaram e são um farol de valores como liberdade, cidadania, liberdade de expressão, democracia, capitalismo liberal, a China compra os outros países, seja por empréstimos, seja por negócios, invade a privacidade das pessoas, impõe pautas autoritárias, não está nem aí. Os Estados Unidos sempre importou a democracia para os países que eram aliados. A China não está nem aí. Ou seja, é uma coisa muito temerária, e que um partido democrata com um candidato fraco, que é subserviente a essas pautas identitárias caricatas, que fomentam exatamente o divisionismo nos Estados Unidos e em grande parte do mundo. Nesse sentido, a vitória do Joe Biden é muito temerária. E mais, as ameaças diretas, concretas, absolutas, imperialistas. É engraçado quando se fala em imperialismo, a gente sempre pensava na direita, no tio Sam, mas não. Quem faz uma ameaça concreta, se o Brasil não se adequar a uma política ambientalista que nós, americanos, queremos que ele faça, a gente vai rechaçá-lo, a gente vai colocá-lo como pária nacional. Por que o Joe Biden não faz uma ameaça desse tipo à Venezuela,
cujo governo está matando, oprimindo, estuprando, torturando seus cidadãos. Em nome de uma pauta, mais uma dessas pautas malucas, pseudo-progressistas, dessa seita ambientalista, a gente tem um partido democrata de um homem semi-senil, com uma candidata a vice, que pode ser a verdadeira gestora desse país, uma falsa negra, uma mulher completamente histérica, com valores absolutamente radicais, que fazem ameaças concretas e reais ao Brasil. Isso é, mais uma vez, meu caro Joel Pinheiro da Fonseca, manifestações globalistas, da erosão dos estados, da perda da soberania nacional, em nome de projetos dessas pautas abstratas. Ou seja, oxalá Trump ganhe. Vamos lá, é uma situação, calma, é uma situação muito complicada. Vamos ver o que vai acontecer. Acabou ainda? Acabei, filhinho, vai lá. Boa. Vamos lá, filhão. Adriles, primeiro ponto. Que bonita essa família. Filhinho é filhão, pô. Vai, Jodriles, por favor. Do ponto de vista das relações internacionais, não muda tanta coisa assim. Os alinhamentos dos Estados Unidos continuam basicamente os mesmos. Vai ter, sim, uma rivalidade crescente com a China, uma potência em ascensão. Vai ter um problema geopolítico na Venezuela, que pode ter certeza que os democratas são tão comprometidos quanto a gente gostaria com a democracia e os valores dos direitos humanos aqui no continente. Só que essa política externa vai ser conduzida de outra maneira. Ela vai ser conduzida sob outros critérios. Não é com base nas brigas ou nas sanções unilaterais que o Trump sai aplicando à torto e à direito. O Trump ele prejudicou muito o processo de integração econômica mundial, a globalização, ao promover muita incerteza acerca do futuro. Então ele bota tarifa no aço brasileiro, bota tarifa no produto europeu, sai intimidando todo mundo, até os aliados dele. Isso diminuiu o nível de comércio internacional e em conflitos específicos, como por exemplo a China, também, de uma forma intempestiva, cria uma guerra comercial com a China que desrompe aí para muitas empresas, a economia sofre. O resultado para os Estados Unidos não foi positivo no final das contas, porque ele não diminuiu o déficit comercial dele, assim, não conseguiu o objetivo que ele queria. E para o mundo saiu empobrecido também. Para o Biden conduziria de outra maneira. Ele diz o seguinte, olha, a gente quer viver num mundo de regras internacionais, regras que valham para todos. A gente quer ter mais integração. Para isso, a gente precisa falar a mesma língua, precisa estar com os mesmos critérios, as mesmas regras. Regras, por exemplo, de competição. A China não pode, o jeito que a China subsidia a sua produção, aí sim temos um problema. Aí a gente precisa de mecanismos internacionais para fazer alguma coisa para punir a China por uma prática comercial anticompetitiva. A poluição ambiental é a mesma coisa. A China é um dos grandes poluidores do mundo. Na verdade, o maior poluidor do mundo é a China. Embora ela esteja hoje em dia fazendo, mais do que qualquer país, fazendo aí usinas solares e tudo, mas ainda é o maior poluidor do mundo. Agora, a questão ambiental vale para todos. Para o Brasil também, a Amazônia, ela tem uma importância global também. O mundo inteiro está interessado nisso. O mundo inteiro está preocupado com isso. São países europeus, inclusive países europeus que são nossos aliados no plano comercial, como a Alemanha. A Alemanha é defensora do acordo comercial União Europeia, Mercosul. E mesmo ela está dizendo, olha, desse jeito não vai dar. Empresas já estão começando a querer boicotar os produtos brasileiros. Em algum momento, o Brasil vai ter que perceber que o seu problema ambiental não é uma invenção de todos os outros países do mundo e até de empresas e de fundos de investimento. Não é uma invenção de todo mundo. Todos os outros países do mundo desmataram suas florestas e criam uma narrativa ficcional. Para nós e para o mundo. Ou você tá aprendendo a falar com a Adriles, hein? Eu queria Pelo só saber, amor de eu gostaria que o Joe Biden concordasse com o Joel. Se a China é o maior poluidor do mundo, por que o Joe Biden não diz isso de maneira clara e objetiva? Se o Brasil tá fazendo uma coisa que é completamente absurda, por que o Joe Biden, não investiga a fundo e não aceita, e aceita de maneira completamente aberta essa narrativa ficcional de uma União Europeia que quer simplesmente demonizar? Ou seja, demonizar os produtos brasileiros. Ou seja, o Joe Biden ele não se alinha a esses interesses internacionais. Os interesses internacionais, na verdade, são suprapartidários, supranacionais, de um interesse globalista. O Donald Trump, quando você fala da política externa dele, ele faz muito bem em, de alguma forma, desconfiar dessas entidades supranacionais, como a ONU, que não faz nada em relação à melhoria do mundo, só fica com observadores, como a OMS, que piorou substancialmente a pobreza, a miséria, com esse isolacionismo exportado. Ou seja, essa desconfiança de não globalização, mas de um globalismo que quer prejudicar a soberania das nações e a liberdade das nações,
É isso que o Trump quer fazer e é isso que o Joe Biden em nenhum momento sinalizou no discurso dele que fará caso seja eleito. Ok. Ô Zé, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Ontem eu tava voltando pra casa ouvindo os pingos nos is e você falou uma coisa sobre essa questão dos Estados Unidos e China que me chamou a atenção. Você não acredita que vai ter aquelas guerras como antigamente. O que você falou ontem é que você acredita numa guerra silenciosa, né? Eu queria que você pudesse falar pra gente, pra fechar sobre esse assunto, a sua visão. Como é que fica a relação Estados Unidos e China com Trump e como é que fica a relação Estados Unidos com Biden nessa guerra silenciosa que você mencionou ontem no Pingos? Pois é, antes eu queria dizer o seguinte, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, está lá como observador, só como observador, não é fiscal. Deve aprender, inclusive, como se faz uma eleição sem esses castelos aqui, sem a justiça eleitoral. Qualquer que seja o resultado destas eleições nos Estados Unidos, já é uma eleição que vai marcar a história. É uma eleição muito importante, num momento importante. Por outro lado, essa divisão que a gente assiste por lá, há muito tempo eu venho dizendo que a divisão, esta polêmica não é exclusiva do Brasil e aqui é até menor em outros lugares do mundo. O Trump ele foi o primeiro a mostrar e apontar o perigo da China. O que aconteceu foi o seguinte, eu visitei os Estados Unidos e lá eles têm esse costume de dar de presente souvenirs, que são canetas, lápis e uma bandeirinha americana. E o lápis e a caneta com toda bandeira americana. E na bandeira americana, naquela bandeirinha, estava escrito lá Made in China, em todos os souvenirs. Aí eu falei, meu Deus, se até isso, a bandeira americana está sendo fabricada na China, os Estados Unidos não estão sabendo, mas estão em perigo. Depois, um americano escreveu um relato de ficar 1 ano sem comprar produto chinês nos Estados Unidos. E ela mostra o sofrimento. O pior foi comprar presente em época de aniversário. Não existia nada para criança que não fosse da China. Aí veio o Trump e colocou o dedo na ferida e apontou. O rei está nu. Veja bem, não é só brinquedo, não é só bandeirinha. Agora, nesse processo aí da pandemia, se descobriu que a China exporta 95% do material de proteção hospitalar e material hospitalar, de equipamentos hospitalares. Então, a China hoje é o grande poder do mundo. E o Trump é que mostrou. Se ele não tivesse acordado, ninguém saberia. Veja bem, não há mais aquela guerra tradicional, um atira de lá e atira de cá, e nem ocupação territorial, isso fica muito caro e não resolve o problema. O Iraque é uma demonstração disso. A guerra é por banco de dados e tecnologia. E nisso aí, os dois, China e Estados Unidos, já estão em guerra por dados e tecnologia. Está uma guerra em andamento neste momento. Muito bom, Zé Maria Trindade aqui conosco. Zé, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning e amanhã a gente está junto de novo. Muito bem, obrigado. Até amanhã. Valeu, Zé, abração.